Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, diretamente aqui da 8ª Mostra BID, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Estamos aqui no centro, literalmente, da feira, um estande que nós montamos aqui, o estande da Última Rácio. Recebemos aqui apoio de importantes empresas do segmento, temos a CBC, temos a Albis Protection, a Rendes, a Editora Última Rácio, Dígito, a Tag Dynamics, uma série de empresas que têm apoiado o nosso projeto, mas principalmente a BIND, que nos permitiu estar aqui nesse projeto colaborativo, podendo passar para os nossos espectadores um pouco do que é essa grande feira, e até convido para aqueles que quiserem vir participar, se não der tempo esse ano, que venha no próximo evento, que os senhores vão encontrar aqui o que há de melhor no setor. E eu tenho a honra, mas muita honra mesmo, de ter aqui à minha frente duas grandes personalidades da BIND e não só, e os senhores vão poder conhecer um pouco da história deles, né? Temos aqui um pouco do passado, né, do presente, mas também do futuro, né, da BIND. Temos aqui o meu amigo Almirante Pierantoni, que a gente Prazer. encontrou aqui, que se tornou um grande amigo aqui. Temos também aqui o João, eh, o Pierantoni Almirante, ex-vice-presidente da BIND, mas que tem uma história muito importante, né, na BIND, na criação da BIND. E temos aqui o nosso atual, tomou posse essa semana, né, o João, que é vice-presidente também da BIND, e vai poder aqui falar um pouco da Mostra BID, da BIND e também da carreira de sucesso deles. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia aí, um prazer conversar um pouco com você e mostrar, lembrar algumas coisas interessantes, certo, do passado, e projetar alguma coisa para o futuro, né? No bate-papo inicial aqui, ainda não gravado, você estava lembrando da segurança, que você tinha mais contato com as forças de segurança. Mas defesa e segurança, elas têm que andar juntas. Exato. Se não houver segurança interna no país, a defesa está fraca, está enfraquecida, porque não há unidade. Ontem, um episódio na como é que chama? Lá na Ásia, certo? Na Coreia do Sul, certo? Você vê que um presidente decretou, certo, a lei marcial, depois teve que voltar atrás e a gente não sabe o que vai acontecer num país que a gente achava que era maravilhoso. Por quê? Porque a segurança interna, embora eles tenham uma indústria de defesa grande, forças de defesa extremamente competentes, mas eles não estavam seguros internamente. Quer dizer, o povo não estava clamando por alguma coisa interna. Então, isso é uma coisa muito importante e que a ABIND sempre prestou atenção a isso. A gente nunca mexeu. Se o senhor notar e perceber, na feira há um pavilhão para a Marinha, um pavilhão para o Exército, um pavilhão para a Força Aérea e um pavilhão para as forças de segurança, exatamente iguais em tamanho, etc., montado, planejado por cada uma dessas entidades. Esta feira aqui, para voltar, toda a história tem cabeça, tronco e membros, né? E eu, depois de 45 anos na Marinha, eu acho que não cabe aqui eu contar essa história toda. Depois de 45 anos, todo mundo um dia vai para a reserva, né? E lá fui eu e disse: bom, agora eu vou me dedicar à Há casa, quantos anos, hein? Almirante, o senhor foi Isso, para a reserva? isso foi em 2004, estão fazendo 20 20 anos, anos. 20 anos. É. E eu disse: bom, agora vamos lá, certo? Serei o rei do supermercado, empurrarei carrinho com eficiência, É o Jaqui, certo? né, já que estou Já que aqui em estou aqui, isso casa. acontece mesmo, né? E depois, em casa, certo? O LOL, que é o lavador oficial de louça, certo? É meu título de Essa eu não LOL. conhecia, eu vou Entendeu? usar também. Entendeu? Era LOL. E várias outras coisas. Não. Mas aí, certo? Um amigo meu, certo? Lá em Santos, né? Meu último posto na carreira foi comandante do 8º Distrito Naval, que abrange São Paulo, agora o Paraná, certo? E parte do Mato Grosso, partezinho de Minas Gerais, ali nas represas de Furnas, etc. Então, vem cá, você não quer trabalhar comigo? E eu disse: tá bom. Mas disse: tá bom, se depois de uma reunião, de uma palestra que eu estava fazendo para os amigos da Marinha de Santos, e né, eu fui embora para casa, tudo bem. Sexta-feira, peguei o carro, vim embora para o Rio.
Na segunda-feira de manhã, 9 horas da manhã, tocou o telefone. Ele disse: "Onde é que o senhor está, Almirante?" Eu estou em casa aqui no Rio de Janeiro. Não, o expediente aqui começa às 9 horas. Por que você não está? Você não falou para mim que vinha? Eu disse: tá bom, espera aí que eu E o vou senhor não tinha pensar. nem bebido? Nada, Ou não não? tinha nada, tomado café, tomado café. Aí eu tenho um primo que é prático lá em Santos, né. Aí disse: "Bom, eu vou ficar em casa". Espera aí, eu liguei para ele e disse: "Vem cá, você dá uma pousada para mim aí para eu fazer uma experiência", e fiz essa experiência, passei um ano, quase um ano, né, vi que não era aquilo, né, fui para São Paulo, aí um dia, certo, e chamaram o seguinte: "Olha, o senhor não quer ser o vice-presidente?" Naquela ocasião não tinha presidente executivo, era vice-presidente executivo. "Não quer dar a binde?" Poxa, era muito melhor do que eu mexer com terminal de granéis, etcétera, que eu não tinha experiência nenhuma. Era um mundo novo para mim, que eu estava me adaptando, mas tá bom. Era em São Paulo, eu tinha família em São Paulo também, e lá fui eu. E aí achei uma nova marinha. Minha nova paixão tornou-se essa famosa ABIND. Aqui eu me dediquei durante 13 anos para 14 anos, né, e fui muito feliz, porque a gente, para dizer um número assim, sem me vangloriar de nada, né, mas nós éramos cerca de 40 ou 50 empresas, e eu deixei com 300 empresas, deixei fortalecida economicamente, aí tivemos muitas realizações. E uma delas, que me orgulha muito, foi a Mostra BID. Isso nasceu o seguinte, o propósito, que eu acho que ainda permanece, é apresentar aos adidos estrangeiros acreditados aqui no nosso país as nossas capacitações, porque ninguém compra material de defesa, ele não vende no shopping center aqui de Brasília, nem de lugar nenhum. Quem compra é o governo. Então, isso aqui existe um monopólio que é governo para governo, é gov to gov. Ninguém compra, ninguém vende nada, nem armamento, nem produtos de segurança, etc. Se bem que a dualidade, produtos para uso militar e uso civil, ela está cada vez se espraiando mais. Quer dizer, vários equipamentos que, na época, que eu sou formado em eletrônica, né? Mas hoje eu só sei que o elétron não é bobo, por isso que existe o curto-circuito, certo? Ele procura sempre o caminho mais fácil, né? Por isso que tem o curto. Mas só para abreviar isso aí. Aí, certo? Poxa, vamos mostrar como é que eu vou. Conheci um senhor na Apex, Cláudio Borges, a quem eu agradeço muito, e convidamos e marcamos e fizemos um seminário na sede da Apex, onde eu pedi às empresas que me mandassem material, folhetos, estou falando de 2004, 2005, né? Aí, bom, meu irmão, também almirante, morava aqui em Brasília, servia aqui no Ministério da Defesa. Na casa do meu irmão, eu, meu irmão e o motorista dele, envelopamos aquele negócio, botamos em bolsas, fizemos 50 bolsas, botamos na mala do carro dele, levamos para a Apex, e lá fizemos uma sessão convidando a Apex, convidando o BNDES, quer dizer, BNDES para fornecer para esses países mais, não vou dizer mais pobres, mas com menos recursos, né? O BNDES financiaria também, naquela ocasião, né, para eles. Aí montamos isso tudo, as bolsas, entregamos as bolsas lá. Mas aí, poxa, juntou com o general Mattioli, que estava lá, vem cá, a gente podia fazer alguma coisa real para esse pessoal ver, não só ver no papel, né? Distribuímos aquele papel. O que é que esses caras vão fazer com esse papel, esses adidos aí, né? Pum. Aí aonde? Base aérea. Um brigadeiro que servia no Ministério da Defesa, brigadeiro Ulisses, disse: "Não, rapaz, tem um hangar lá, novo, que era para servir para o Correio, ainda não está inaugurado, mas está pronto, não sei o quê. Vamos lá", falou com o comandante da base aérea aí, pum, 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 Ministério da Defesa, e fizemos a primeira coisa lá. Bom, tinha um hangar que era pequenininho, a metade desse nosso, do lado de cá só, a metade. O resto nós montamos barracas. Tem empresas aqui que fazem barracas de campanha. Então lá fui eu no chão, poc, 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 pregamos as barracas, montamos aquela fila de barracas do lado de fora, um calor, calor danado.
E fizemos a primeira feira lá, fizemos a segunda já mais adaptado, que aí conseguimos instalações para botar ventiladores, etc. E fizemos 2 feiras lá na base aérea, que é ótimo por questões de segurança, etc. É ruim porque os adidos têm que se deslocar para lá, né? E é outro objetivo que eu esqueci de dizer, era sensibilizar o governo, certo? Principalmente ao segundo e terceiro escalão, que influenciam as autoridades decisórias, dizendo o seguinte: aqui ninguém quer matar ninguém, não. Nós estamos zelando pela sua segurança. Nenhuma indústria dessa aqui quer, né, muito bem. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Exato, Né? É perfeito. isso aí. Então, poxa, montamos e fizemos lá. Depois, o Ulisses Guimarães, esse lugar que nós estamos agora, né, esse complexo, era do governo do DF. E, em parceria com o Ministério da Defesa, eles cederam isso aqui durante 3 ou 4 edições, certo? Completamente de graça. A gente só pagava as despesas, etc. Ótimo. Depois, agora, privatizou, E é caro, e é né? caro, e as empresas pagam por isso, Muito né? Por caro. isso que eu digo. E outra coisa, ninguém aqui vem para a feira com talonatário para tirar um pedido. Não, Exato. certo? Primeiro começa com um namoro, né? O É. nego dá o dedinho, aí ele quer ver, aí ele quer visitar a fábrica do João Vernini aqui, certo? Ele quer ver como é que ele faz isso aqui. E voa mesmo. E esse painel, o senhor botou esse painel em quantos? Outra coisa, se o país de origem não usa aquilo, então se ele faz um equipamento e a Força Aérea não compra, ou a Marinha não compra, ou o Exército não compra, ele não consegue vender lá fora. Cara, se o seu país não tá comprando, opa, já tem alguma coisa. Não. Então ele também pergunta, é uma das perguntas que ele sempre faz, quais são as unidades que. Aí ele quer saber da unidade, etc., por sempre do Gov. Quem já Quem experimentou, quem né? já experimentou, quais foram os resultados, a performance, isso, Exato. isso é muito, muito interessante. Mas o senhor falou aí do João Vernini, né? E aí, que também, que é a geração nova, né? Não, Assumiu a vice, não, ele não assumiu a assumiu, vice-presidência. ele era da chapa anterior, ele já está dobrando, Ah, então ele está já está no dobrando. segundo Ah, mandato tá. dessa Ah, vez. então já é Mas, experiente. gente, Mas é uma safra nova. Mandato. é, Houve uma reeleição exatamente. Ah, e agora com a saída do presidente Galo, a gente continuou na nova chapa e É, fomos. e João, é uma grande entrega, né? Assim, a gente vê o Almirante falando aqui. A gente olha essa mostra BID aqui que está ao fundo aqui. A gente está num lugar privilegiado, tem vista para a mostra BID, Verdade. né? E fica encantado com o que a indústria brasileira pode oferecer em todos os sentidos, não no sentido de tecnologia, também como uma feira. O senhor falou das barracas, a gente vê aqui, né? E hoje o senhor, como empresário também, presidente né, de uma grande empresa do segmento, que eu gostaria também que o senhor falasse um pouco da empresa, que é importante, né? E como é essa entrega, né? Porque a gente estava até falando sobre isso, né? A gente tem os nossos afazeres, mas a exatamente. sociedade, né, o grupo, os colegas nos Isso é chamam a muito. prestar esse apoio e a gente abre mão, às vezes, do convívio familiar, do convívio na empresa que é necessário para ceder Olha a só. nossa experiência, né? O senhor pode falar um pouquinho Tá, com para a certeza, gente? obrigado. Bom, para participar da BIND, o pré-requisito é ter uma empresa do setor, né? Então, a Avionics Service é uma empresa que está no mercado há 28 anos, né? Sempre ligado no setor aeroespacial. Essa área de defesa, em função dessa dualidade, como o Almirante comentou, a gente iniciou na aviação civil, mas a dualidade se acaba também entrando no mercado de defesa, porque a aviação, a FAB, por exemplo, né, é uma das maiores forças aéreas aqui da América, né? Então, nós começamos trabalhando com a aviação geral, sempre fazendo integração de sistemas embarcados. A gente fala embarcado que é a parte eletrônica, né? Por isso que o nome é É amor Avionics. pela Marinha. Embarcado, todo mundo tem um amor pela Marinha É, especial. Toda aquela eletrônica que você vê no avião, a gente chama de aviônica, né? hum, e por E isso o nome da empresa. Avionics Services, né? E a gente teve sucesso na aviação geral,
fomos procurados pela aviação comercial, aviação executiva, apareceu as oportunidades na aviação militar, sempre fazendo projetos novos de integração, comercializando o projeto, fazendo o trabalho de integração e, obviamente, acabamos sendo clientes da Embraer, como linha de fabricante, né? E nós desenvolvemos alguns produtos, alguns equipamentos que a Embraer utiliza hoje nos jatos comerciais, nos jatos executivos. Nós já fornecemos para a Embraer há quase 20 anos. Então, tem esse expertise no Brasil, né? Componentes eletroeletrônicos sofisticados que são embarcados em aviões comerciais, exportados. Isso o mercado já conhece a Embraer, a Sim, é um terceira grande case de terceiro sucesso do maior Brasil de uma OEM, né, empresa brasileira. fabricante no mundo. E nesse meio tempo nós fomos convidados a participar da BIND em 2014, por aí, a gente se inscreveu como associado, né? Fomos tomando conhecimento, fomos convidados a participar de uma chapa, isso há duas eleições atrás, né? E tivemos sucesso. Sim, Ajudamos, colaboramos com algumas ideias, sugestões. Nós não somos uma grande empresa, nós somos uma empresa média pelo nosso faturamento, e com isso a gente ganhou conhecimento da necessidade na área de defesa, porque não é uma coisa tão divulgada, né? E dentro da BIND isso nos foi apresentado. Ainda mais um trabalho que eles fizeram na época lá, dessas feiras internacionais em conjunto com o suporte da Apex e do Ministério da Defesa, a gente abriu um mercado internacional para nós. Hoje, 80% do nosso faturamento é exportação de trabalhos e produtos fora do Brasil, mão né? de obra. Mão de obra também, Legal. exatamente. E esse trabalho da BIND é muito importante, né? Ela é o link do governo com as empresas. As grandes empresas, elas nem precisariam disso, mas ela participa, então, esse nome, só pela Embraer ou essa CBC participar, já é um aditivo a essa promoção, né? Então, as empresas pequenas entram no barco e seguem à Não, frente. e a gente observa ali, eu estava olhando o quadro, né, de vice-presidentes, uma representatividade É, bem Diversificado. expansiva, É. diversificada, né, ampliando, como o senhor falou, o setor da segurança interna, como os europeus gostam de chamar, segurança interna e externa, né? Aqui é segurança pública e segurança externa. Então, e a união faz a força, né? A gente percebe que a pujança que é a BIND, quando, né, e aí os nossos seguidores têm essa oportunidade de conhecer um pouco mais da BIND, mas a gente perceber também que as amarras do setor público, o Almirante sabe bem disso, eu não sei se o senhor já foi servidor público, mas a gente sabe que a administração pública ela é muito complexa, né? Nós temos a lei de licitações, então é difícil o trato da administração pública diretamente com as empresas, é algo que tem começado a mudar, melhorar. né? O Brasil ainda tem algumas questões sensíveis e às vezes o gestor ele não tem a capacidade de entender que o mercado tem muito a oferecer para a administração pública. Às vezes ele fecha a porta, ele não recebe bem aquela empresa que está entregando uma solução que não vai sair da administração pública. Então, eu percebo isso muito claro na segurança pública, diversas empresas que têm, ainda mais no ramo da tecnologia, aí, que pode auxiliar sobremaneira as forças policiais e ainda mas a gente ainda encontra alguns entraves, né, algumas narrativas, a gente e a BIND eu acho que, acho não, tenho certeza que ela tem essa capacidade da união de fazer essa intersecção, e aí eu assim, pelo que eu observo, a BIND ela faz um serviço público de excelência, né, fora das amarras do setor público, se aproveitando da condição dela, né, obviamente legal, né, para fazer essa interação, né. A BIND ela está fazendo um trabalho importante no sentido de acompanhar a legislação e fazer um trabalho junto. Está sendo feito isso, né? Isso é real.
junto ao Congresso nas tratativas de novas leis, novas regras que dê suporte à indústria, né? Equalizem. Equaliza. E outra coisa, Imposto, né, João? A também tem que ter a essa. Força Armada pode comprar, não sei se o senhor sabe disso, a Força Armada pode comprar produtos estrangeiros pagando zero Que é a imposto. licitação internacional, né? Zero imposto. Exato. Zero imposto. Eu quero encomendar, nem precisa, eu quero encomendar, só tem nos Estados Unidos, eu vai lá e compra através das comissões, né, de cada uma das forças que tem no exterior, né, tem nos Estados Unidos e tem na Europa, compram sem nenhum imposto. Ele, quando fatura qualquer parafuso para uma empresa ou para a Marinha, por exemplo, ele paga imposto. Então, é uma concorrência desleal. E isso está sendo trabalhado para equalizar, pelo menos, que as compras sejam feitas Essa em demanda a maneira, BIND tem né, colocado com tem uma certa constância ajudado muito, e está surtindo, uma bancada surtindo efeito. forte lá. Tem uma nova lei que saiu recente e onde são tratativas de licitações, que se chama a TLE, Termo de Licitação Especial. Especial. Então, cria certas ah, características onde a empresa que é do setor de defesa, qualificada ou não como empresa estratégica de defesa, tem certas facilidades, simplifica o processo. Tá? É uma licitação normal, mas tem algumas prerrogativas que suportam as indústrias de defesa. Isso é um trabalho da BIND. Com certeza, se não fosse a BIND, isso não aconteceria. Poderia até acontecer, mas não tão fácil, tão rápido. Não, E a gente tem que dar subsídio para o legislador entender e fazer a coisa dentro da regra, né? Porque é uma competição desleal, né? Então, assim, como é que a gente vê a nossa completamente. indústria, de modo geral, avançar se a gente está competindo com produtos, né, Exatamente. É que, muito mais fácil comprar lá fora. que a carga Você não se aborre... tributária. O militar, ele não se aborrece. Ele vai, compra, pronto. Entendeu? Mas ele tem que dar suporte, ele tem que entender bem que uma base industrial de defesa, certo? Uma BID, certo? Base industrial de defesa fraca, o país está enfraquecido. Na hora que precisar, não tem. Não tem. Depois vamos conversar um pouquinho Tem depois muita sobre isso. coisa que precisa ser melhorado. Arrumado. É, Ainda tem um ranço. A sociedade tem um rançozinho contra o militar, né? Por causa É, até isso vai amainando aos pouquinhos, dependendo do viés aí do governo, vai para um lado ou vai para o outro, um pouco, mas precisa entender a importância da gente ter um país. Ah, a gente não tem guerra. Como não tem guerra? A guerra está lá, ninguém sabia, pum. A Venezuela está ali querendo mexer com a Guiana aqui pertinho, né? Tem a Bolívia querendo ir para o mar, do outro lado, certo? Catucando o Peru e o Chile. De uma hora para outra é um e doido. Almirante, assim, quem diria, até estava falando com o senhor aqui antes, né? Quem diria que a gente ia vivenciar uma guerra nos contornos que a gente está vivenciando agora com a Ucrânia e a Rússia? Porque a gente imaginava que a guerra ia ser uma guerra cibernética, É, não ia ter tanque, né? e não, a gente está vendo a guerra Drone. tradicional, obviamente agora, né, com os drones, e a gente vai poder falar um pouco também dessa questão dos drones, e é interessante essa fala do senhor, porque é algo que a gente experimenta também na questão da segurança pública, quando a gente fala, sobretudo aquelas pessoas que são apaixonadas pelas armas, né? E as empresas de armas. A gente percebe até no próprio Instagram, nas redes sociais. Quando a gente aparece uma imagem com uma arma, automaticamente o algoritmo ela já impede a divulgação e às vezes até restringe É e mesmo? te aplica uma penalidade só porque você disponibilizou uma imagem que tem uma arma. Às vezes até um vídeo promocional de uma força policial que está o policial fardado com a arma no coldre, a meta do Instagram já te aplica uma Claro. penalidade ou não entrega o seu conteúdo. Então, e a sociedade de um modo geral, e o senhor falou muito bem uma feira dessa aqui, às vezes o civil ele olha, né, ele não tem a capacidade de enxergar, como o senhor falou, né, para haver paz, a gente precisa se preparar para a A guerra. guerra. Né? E depois dessa situação na Ucrânia, o que a gente viu foi uma corrida. Todas as nações e países acordaram para a questão da defesa e estão
né, correndo agora atrás para se Exato. proteger. E o mundo está em constante processo de evolução, né? E a gente precisa entender, e a sociedade precisa entender, que a gente precisa ter um braço forte armado. O senhor falou dos militares, e nós temos experiências magníficas de militares que, após a sua entrega, que é o caso do senhor, e vários militares que eu conheço, né, passaram a vida se dedicando à carreira. E a gente brinca, eu me lembro até que, antes de entrar na Polícia Militar, eu fui soldado da Aeronáutica. E tinha um major que era até meu chefe, eu me lembro, eu não sei se ele permaneceu, ele era até, não sei se era neto, bisneto do Costa e Silva. Hum. E esse major, à época, ele estava estudando para concurso, eu era soldado, eu achei aquele estranho, ele é aviador. Eu falei, pô, mas o senhor está estudando, ele tinha até um fusquinha. Ele falou, não, estou estudando para ver se melhora, tal, quero fazer um concurso porque está difícil aqui. Já ali há uns quase 30 anos atrás, né? E aí ele me falou uma coisa que me marcou muito, ele falou, olha, se você quer segurança, você não quer morrer de fome, a sua família, tal, seja um servidor público, seja um militar, né? Mas se você de fato quiser correr o risco da vida, mas ser um homem rico, não fique no setor público, você não vai ficar. Então a gente percebe militares que deram grandes entregas, né, para o Estado, e após a ida para a reserva, e é o caso do senhor, que não quis lavar a louça, né, fez essa grande Não, mas entrega. continuo lavando. Ainda, e é um plus ainda, né, Almirante? Mas isso aí todos nós fazemos e temos que fazer para ajudar a patroa, né? Mas, Almirante, assim, essa história do senhor é magnífica, né? A carreira do senhor como almirante também é uma carreira de destaque. E eu fico imaginando, há 20 anos atrás, né? Como o senhor falou aí, percorrendo as empresas com a sacolinha e tal, e como eu disse, chegar nos contornos que é hoje a BIND, né? Eu acho que o senhor fica muito feliz em olhar Muito, tudo isso, né? muito, E muito. o senhor aqui, eu caminhando aqui com a feira com o senhor conhece todo mundo aqui, né? Bastante, né, cara? É muito bom. E eu gosto muito de vir à feira, porque eu encontro amigos, sabe? Então, para mim, é um bate-papo com amigos. Você encontra outro. E Quando você Almirante, se esquece o e nome, Almirante, água parada cria limo, como eu costumo dizer. Eu vi o senhor ali, a gente subiu aqui as escadas, e o Almirante já seguiu na frente e subiu. Eu lembrei até minha mãe, que tem 82 anos, mas tem um pique. Minha mãe senta no chão e levanta sem nem colocar a mão no chão, uma nordestina cearense porreta. E eu vendo o senhor ali ativo e caminhando assim, acelerado, eu falei, pô, o Almirante está muito bem. mas é uma E subida por dia só. Não me é manda fazer mais, de novo, não. Almirante, é o trabalho, é fazer o que gosta, né? É muito compensador, né? Muito bom. Aí eu devo a amizade do João. Um dia me chamou, disse, mas eu estou comprometido com a BIND, como é que eu posso lhe ajudar com você como uma empresa? Aí fui ao presidente do conselho e disse, olha, eu fui convidado, certo? Mas assumo um compromisso com a BIND. Se houver alguma querela entre a empresa e a BIND, eu me declaro incompetente, certo? E isento fora. Não tem problema nenhum, não sei o quê. E nunca ocorreu nenhum problema, nunca. E eu fiquei muito feliz me dar essa oportunidade que eu vejo, certo? Participo, olho, observo e converso, né, com o pessoal bastante. Aliás, vale Muito lembrar, interessante. fazem 10 anos que o senhor é membro do conselho da Avionics. E olha como esse camarada sofreu, hein? Porque houve uma época que o pessoal, empresas israelenses, né, adquiriram, certo? 40% para ele continuar como empresa estratégica de defesa, 40% do capital podia ser vendido ao estrangeiro, mas 60% Tem que ser tinha que ser bravo. brasileiro. Mas essa parceria é difícil, porque o camarada, né, não reza muito bem o Pai Nosso, não é venha a nós o vosso reino nada, certo? O cara só queria o venha a nós, certo? E dizia, não, tem que cortar, mas como cortar a despesa? Não pode mais, eu não vou mais. E o senhor, o que o senhor vai estar me dando para eu fazer aqui de encomenda para vender para o senhor? Eu não quero vender o produto inteiro, não, eu quero vender só essa parte sim aqui do microfone. E o camarada nunca deu uma encomenda para ele. Nunca deu uma encomenda. E cobrava, todo mês cobrava. Até que, graças a Deus, eles desistiram e pronto. Aí voltou a ser totalmente nacional. E aí está começando a. Deslanchou, né? Deslanchou. E além da aviônica, como o senhor mencionou, a empresa tem outros segmentos, parte de dronagem, como é que ela está hoje
no setor. Fiz uma pesquisa e vi que vocês, inclusive, foram referências, né, em algumas áreas. Então, nós, em 2014, com essa junção com a IAI de Israel, ela já estava com um projeto com a Polícia Federal, fornecendo drones de inteligência, né? E nesse âmbito eles nos subcontrataram para fazer a operação de manutenção desses drones, né? E com isso a gente ganhou um certo expertise nessa área de drones e sentiu a necessidade, o que que o drone precisa O para futuro. atender esse tipo de E missão quando de o senhor fala monitoramento. drone, não são esses drones pequeninos, são os São drones. drones de médio grande porte, né? São drones profissionais e militares, né? E com isso a gente ganhou esse expertise. E com a saída da IAI, da sociedade, nós fomos procurados sempre, né? É natural, para conseguir soluções em drones. E com isso a gente foi pesquisando, trabalhando, fazendo estudo de mercado. E a gente tem alguns parceiros nacionais e a gente tem uma linha de drones de médio, pequeno, médio porte que possa atender o mercado tanto civil, porque hoje drone você pode usar na área de agricultura Isso, que é bastante, muito. na área de segurança Até por pública, conta do custo, né? O né? custo de operação E o a objetivo, tecnologia dos equipamentos embarcados facilita muito, né? Hoje você tem acesso. E nós desenvolvemos alguns projetos. Estamos aguardando aí a oportunidade de colocar no mercado, principalmente o drone grande, que demanda investimento, né? Então nós estamos procurando parceiros, talvez até do governo. Nós temos esse drone grande, ele serviria muito para monitoramento de áreas de preservação, linhas de transmissão, a própria Petrobras, os oleodutos, ferrovias. Recente a gente teve uma solicitação aí de apresentar solução para isso, para esse monitoramento de ferrovias e linhas de transmissão, que existem os drones pequenos, mas eles são limitados. são limitados, né? O Brasil é muito grande, nós temos mais de 150 mil quilômetros de linha de transmissão. Como é que você vai fazer essa inspeção? Hoje se usa, em alguns casos muito caro, se usa helicópteros, Com risco. né? Se É um custo, vento, se o muito cara risco. encosta uma pá Né? na linha, cai ele, morre o piloto e perdeu o helicóptero. O drone E, vai perder só material, né? e conforme você comentou, com o advento aí da guerra da Ucrânia, a Os demanda por drones, drones os drones explodiu. estão assim, a gente vê cada imagem, eu tenho acompanhado cada imagem, Não, é a e guerra dos O drones, né? dragão, é o a dragão que gente solta recebe fogo. solicitações aí mensalmente, mas não temos condições de fornecimento nesse nível de quantidade que eles estão buscando e algumas restrições de exportação, né? Tem que ter o tal do End User, né? License, que a gente não quer se envolver Nessa nessa. guerra, Acho que literalmente. o mercado aqui no Brasil é muito grande para drones, muito grande. Né? Nessa área de agricultura, como a gente comentou, na área de segurança pública é muito importante. Medicina, transporte de órgãos. Importante e necessário. Delivery vai acontecer, ainda para o Brasil ainda a cultura, É. né? Mas Não tem no dúvida. mundo já está partindo Mas, para isso. João, a gente vê essa guerra, né, Almirante, agora da Ucrânia, e o que nos espanta é que a gente já teve incidentes envolvendo drones com guerra de facções e com ataques ao caveirão da Polícia Militar no Rio de Janeiro e guarnições nossas com drone Ele mostrou lá, né? atrelados a O cara explosivo. É, o senhor mostrou. caído lá. Então, hoje, as forças policiais, elas estão, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública já tem um setor que cuida de drones, está adquirindo vários drones, e a gente percebe que, de fato, sobretudo com a escassez de efetivo, você, com drone, você percorre uma área muito interessante. Hoje já tem soluções de drone que o drone ele vem para a base, ele recarrega sozinho, ele sai, faz o patrulhamento, volta, recarrega. Então, o futuro vai ser esse. O futuro, você imagina a polícia tendo vários drones, com essa possibilidade de voltar e recarregar automaticamente.
dentro de uma percepção de cidades inteligentes, os drones eles vão fazer muito o papel que tradicionalmente hoje a polícia faz no policiamento ostensivo. Sem falar da questão da proteção ambiental, da questão dos incêndios, né, florestais que o Distrito Federal sofre. São Paulo também nós tivemos grandes incidentes, né? Inclusive, a gente tem alguns vídeos, inclusive teve muitos seguidores lá no nosso Instagram, um incêndio que estava havendo, né, e que os drones estavam, e a capacidade, onde o drone chega, a questão do risco, né, num prédio, numa edificação, o drone com as mangueiras e eles jogando, né, Jogando, então ali fantástico. Para ir para limpeza, já estão usando para limpeza, né, em São Paulo já teve alguém que utilizou lá, não cabe citar aqui o nome, mas um famosão aí já comprou alguns drones, inclusive para limpar o prédio dele é, com, né. é, Então assim, e a questão da proteção do agente, como os senhores bem falaram, há situações de risco em que o drone ele além de ser mais econômico, e o segmento agrícola, né, é uma grande prova disso, também protege o ser humano, né, Almirante? muito. Elimina o risco do piloto. Essa inspeção de linhas de transmissão de alta voltagem, entendeu? O piloto vai, é um risco danado, porque ele tem que se aproximar, às vezes, para ver, mas o drone não, ele pode se aproximar para. Drone subaquático, por exemplo, as nossas represas aí, Itaipu, só para citar um nome, né? Existe uma craca que vai se acumulando nas Ah, pás, sim, certo? Que tem um nome que agora não está me ocorrendo, não, mas eu sei o nome dela. Né? vai ficando, E pesa a pesa, embarcação, gasta mais combustível, não, e não, ainda não, tem a questão não, ambiental, né? as turbinas, certo? Começa a rodar mais lentamente, porque vai acumulando aquela craca ali, vai acumulando. Essa inspeção, Zé, como era feita por mergulhadores, mas para o mergulhador ir, você tinha que parar a turbina. Senão o cara era chupado e saía só o sanguinho do outro lado, né? Muito bem. Com o drone subaquático, não, ele pode ir, ele tem força para ficar se segurando, ele filma, volta, o cara vê a quantidade de coisa e só para fazer a manutenção mesmo, para raspar e jogar fora. E a gente está Então, tendo casos de embarcações, sim, navios com muito. drogas também, que o Sim, pessoal tem colocado droga na parte de embaixo. baixo. Santos toda hora, a Marinha E pega para o todo. operador de segurança pública no mergulhador é muito mais arriscado, então o drone ele preenche esse papel, né. Então o futuro, na verdade não é nem o futuro, né, o presente Presente. já é esse, né. Muito, Nós muito. tivemos uma experiência boa nessa operação da Polícia Federal lá na fronteira de Foz do Iguaçu. Foram 3 anos com drone tático, né, de monitoramento, e 80% das missões resultavam em apreensão. Por quê? Eu, o mau elemento não estava preparado para se proteger de quem está monitorando lá em cima. E eles faziam, poxa, a polícia E o barulho é bem menor, sabe, chega tinha mais rápido, né. Olha, a estratégia da eu polícia funcionou por mais de 3 anos. Por alguma razão, interromperam o projeto lá. Eu acho que foi orçamento, né? foi. Acreditamos que seja. Mas era um sucesso, foi um sucesso, né? Não tem jeito. Na Maré, eu aqui da Abinde, eu participei, certo, quando se ocupou ali a favela da Maré, né, o Exército ocupou ali, tinha um QG. Então, os comboios para fazer patrulhamento dentro da favela eram de carro. Aí, a gente monitorando o tráfego deles pelo rádio, o cara dizia assim: olha, certo, quem está vindo no jipe da frente, certo, é aquele sargento bigodudo. Os caras já conheciam o pessoal da patrulha, tudo. São quantos carros iam, vai passar por aí. E nego se escondia, certo? As bocas de fumo, coisa. Botamos o drone, os caras não ouviram nada, em cima, certo? Pronto, certo? Depois que localizou, certo? O bote foi dado, certo? Que tem que dar o bote, né? Em cima. O bote foi dado, mas com uma surpresa geral, fruto de um drone que naquela época era bastante incipiente ainda. Hoje, o dronezinho, E Almirante, quando a gente agrega não olha, só o drone, a câmera, o exato, reconhecimento facial, facial, né, e aí você vai integrando essa base de dados, é fantástico para o segmento da segurança. tem sido o governador Caiado aqui, outro dia estava dizendo, que eu tinha 58 foragidos meus que estavam nas favelas do Rio de Janeiro, certo? Mas agora só tem 57.
porque um foi à praia, em Copacabana, e o reconhecimento facial pegou ele na praia. O cara bobeou, foi para a praia, reconhecimento facial, o pessoal dele que estava lá, né, já há algum tempo tentando, mas lá no Rio de Janeiro tem uma lei, né, que não pode, só pode subir na favela com permissão do STF. Então É, as coisas É verdade, acontecem de uma maneira. verdade. Mas tudo bem, tudo isso é, é maturidade, sabe? Com o tempo, o pessoal isso vai chegando. Nós somos um país jovem, muito jovem. muito jovem. Então as coisas vão aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e a sociedade. E já evoluímos muito, né, O que a Almirante? gente tem que fazer é que os filhos, jamais e os netos, agora tenham um país Preparar melhor, para as gerações melhor, futuras, a né? gente preparar eles. A inteligência artificial está aí, está ajudando, vai melhorar muito, né? Mas a gente não pode esquecer que ela é baseada na inteligência humana. Ela é chamada de artificial, porque ela anda mais rápido e tem as qualidades todas que a gente conhece, mas tudo aquilo foi criado pelo homem. Ela E sabe nós responder, mas a gente também tem que saber tem que perguntar, saber né? perguntar. Tem aquela experiência do cara faz com o carro, fizeram aí com o carro da Hyundai desse, né? Bota uma criança atravessando, o carro vem sozinho, sem ninguém dirigindo, o carro para. Tchuf, aí a pessoa atravessa. Aí botaram uma vaca atravessando, a fotografia da vaca, o carro parou. Aí um dos caras na plateia falou assim: por favor, bota a criança de cabeça para baixo. O carro passou por cima. Vira a vaca, porque ele estava acostumado, ele foi treinado para pessoas andando assim, de cabeça para baixo. Então tem que melhorar o algoritmo, Perfeito exemplo aí. melhorar o algoritmo para fazer melhor, entendeu? Eu achei isso. E só para dizer que as Forças Armadas estão se preparando bastante. Eu assisti um seminário a semana passada na Escola Naval sobre inteligência artificial, que eu tenho duas observações a fazer disso aqui. Primeiro, a qualidade das palestras de oficiais novos, certo? Nível capitão-tenente. Qualidade das palestras. Eu digo, esse menino sabia muito mais do que eu quando eu era tenente. Sabe? Essa é a primeira coisa. E a segunda que mais me impressionou foi as perguntas dos praças, não, de suboficiais e sargentos sobre inteligência artificial. Eu Isso fui mesmo. conversar com eles depois, todos eles fazendo faculdade. Olha como é que o nível, entendeu? Exato, é isso é mesmo, é perceptível. Em 1965, quando eu me formei oficial, o primeiro navio que eu fui servir, eu fui na hora do almoço, no primeiro serviço que eu dei, fui percorrendo e cheguei no rancho. E observei 60%, não sei, comia com a mão, dentro de um navio da Marinha. Entendeu? Esse troço me deixou, eu fui ao imediato do navio, imediato. Está faltando talher. Mas isso tudo é uma conjuntura, não é que ele não queria, não, mas é um desvio daqui, uma bobeada daqui, uma bobeada daqui. O cara comia com a mão. Falei, não pode, eu nunca vi isso. Eu vi na Índia, não sei aonde. Entendeu? É costume. Hoje o camarada, não, a primeira. Almirante, há 30 anos atrás o cara brigava para não servir. Hoje É, os jovens estão querendo servir e não é por falta só de emprego, é. é porque mudou muito Ué, a visão que a sociedade, de modo geral, também tem das nossas forças militares, né? mas As grandes ele, entregas, né? ele tem depois, como nós estávamos conversando aqui, se ele quiser continuar, Major, o senhor está fazendo o quê? Quer Estuda, continuar? Continua, mas quer permanecer? Permanece, você não vai ser, certo? Mas vive bem. vive bem, Estou vivo exato. É. aqui, E certo? presta um relevante serviço para a sociedade, né? Almirante, infelizmente, né, eu sei que É, os senhores têm a agenda dos a senhores, gente tem lá é, o eu stand, agradeço imensamente mesmo a presença do senhor. O senhor ganhou um fã pela história do senhor, são dois. né? E o João também aqui com essa história dele, da Avionics. Sabe muito. Mencionar com o nosso canal, a gente está à disposição para divulgar o trabalho da BIND, é uma grande parceira, né? Na oitava Mostra BID, esperamos estar na nona, também nesse Quiser. trabalho cooperativo. E contem sempre conosco, com a Última Raça. Muito obrigado, Almirante, pela presença. Eu sei que o senhor e o João aí são bem requisitados e dê esse tempinho aqui para atender o nosso povo. A gente fica muito honrado. Muito obrigado. Muito Foi um obrigado. prazer, obrigado você.